Juízes, capítulo 18. Então se alegrou o sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura, e entrou no meio do povo. Versículo 20. Esses capítulos que sucedem à história de Sansão não estão em ordem cronológica, ou seja, não aconteceram logo após Sansão, mas em período anterior. E foi nesse período que a tribo de Dan buscava sua herança. Na verdade, já a havia recebido, mas julgaram pequena sua porção e foram pelejar contra a cidade de Laís. Antes, como de costume, alguns homens foram enviados para espiar e explorar a terra. E nessa missão, os 5 espias pernoitaram na casa de Mica. Estando ali, reconheceram a voz do levita, que lhes explicou como Mica o havia recebido e como lhe havia oferecido tudo o que precisava para o seu sustento. Então, aqueles espias pediram ao levita para lhes dar resposta sobre a conquista da terra de Laís. Resumindo, o levita deu seu parecer favorável, os espias perceberam que a cidade era de um povo em paz e confiado, convocaram 600 homens para tomá-la e, no fim, ainda levaram consigo os ídolos de Mica e o levita que lhe servia de sacerdote. Os filhos de Dan não tinham pequena porção, mas demonstraram insatisfação com a herança que receberam. E ao pedido de seus espias, veio-lhes a resposta. Disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Mas que resposta mais fajuta! Primeiro, que quando um profeta ou homem de Deus ia falar da parte do Senhor, antes o consultava, o que não aconteceu. Segundo, que ele não prometeu nenhuma vitória, só expressou uma bênção comum aqueles dias: ide em paz. E por último, declarou um dos atributos divinos, a onipresença. Pois os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Portanto, não houve uma profecia, e sim um diagnóstico abstrato, praticamente uma previsão de horóscopo. Os danitas roubaram os ídolos da casa de Mica e ofereceram ao sacerdote um cargo mais importante e mais riquezas, o que nos leva a concluir que aquele que era para ser um mensageiro de Deus não passava de um ambicioso charlatão. 2 formas de falsa adoração se destacam no capítulo de hoje: a fé em palavras de falsos profetas e a fé depositada em imagens. O Senhor, em todo o tempo, tem enviado profetas para encaminhar o seu povo. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. Mas Jesus mesmo nos advertiu, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Querem, pois, saber se uma profecia é verdadeira? Prove-a se está em harmonia com as Escrituras. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. A segunda forma de falsa adoração é uma contrafação aos 2 primeiros mandamentos da lei eterna do Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 4. Vejamos o que diz o salmista. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Salmo 115, versículos 4 ao 8. E em Apocalipse, capítulo 9, versículo 20, está escrito:
Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Entendam, amados, esse estudo não é um ataque à fé de ninguém, e sim a explanação das Escrituras tal como ela é, a verdade que liberta, João capítulo 8, versículo 32, a inspiração de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O desejo do Senhor para cada um de nós é que aceitemos a sua palavra, ainda que não seja aquilo que gostaríamos de ouvir, mas sem dúvidas, sempre será o que precisamos ouvir. Como disse Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus capítulo 13, versículo 9. Que adoremos apenas ao Senhor Deus e que a única imagem que busquemos seja a imagem de Cristo refletindo em nós pelo agir do Espírito Santo. Pois aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar, assim como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. Vigiemos e oremos. Bom dia, imitadores de Cristo. Rosana Garcia Barros.